Quineia Rendimentos Imobiliários, KNCR. Esse é um fundo de papel gerido pela Quineia, é a mesma do KNRI, do KNP, todos esses fundos começam com KN, são geridos pela Quineia, que é do grupo do Itaú, administrado pela... Esses fundos também são administrados pela Intrag, que também é do grupo do Itaú, então tanto a gestão quanto a administração está na mão de empresas dentro do conglomerado do Itaú. É um fundo que já tem um tempinho, já tem aí mais de 5 anos, né? Foi lançado aí em 2012. Um, um dos maiores fundos da Bolsa, atualmente inclusive o maior fundo da Bolsa em valor de mercado, ele representa 11% do IFIX atualmente, é o maior fundo, mesmo sendo um fundo de papel. Normalmente fundos de papel são fundos menores, mas esse não. Esse é um fundo bem grande, com um patrimônio aí da ordem de... passa de bilhão de reais, então um fundo bastante grande. Um fundo de papel especializado em CRIs. Ele basicamente investe todo o seu patrimônio em CRIs, ele não é um fundo de papel que também investe em outros fundos ou operações parecidas. Basicamente todo o patrimônio dele está em CRIs. Atualmente são 43 CRIs, então um portfólio bastante diversificado. É um fundo que evita a concentração de riscos. Ele geralmente tenta manter de forma que o seu capital, de forma que nenhum CRI seja muito significativo dentro do seu patrimônio, de forma que algum problema maior em algum CRI não vai afetar substancialmente o fundo. Ele vem mudando um pouco a personalidade dele, porque como ele era basicamente o único fundo de papel da Quineia, ele concentrava todo tipo de CRI nele. Recentemente a Quineia criou o KNIP, Quineia Índice de Preços, e aí cada fundo de papel então se especializou num indexador. O KNIP só vai investir em CRIs atrelados ao IPCA ou IGPM, essa vai ser a especialidade dele, e o KNCR está se especializando em ter o patrimônio dele em CRIs atrelados ao CDI. Grosseiramente falando, atrelados à Selic, né? Já que o CDI e a Selic têm uma correlação muito forte. Basicamente são valores idênticos com pequenas variações. Então, o KNCR ele está aos poucos se desfazendo do seu portfólio de CRIs atrelados ao IPCA e ao IGPM, prefixados caso ele tenha, acho que ele nem tem, mas caso tenha também vai liquidar. Ele não tem vendido, né? Ele está deixando os papéis vencerem. Então, o dinheiro novo está entrando em ativos atrelados ao CDI e os investimentos antigos, atrelados ao IPCA e IGPM. Conforme estão vencendo, estão amortizando, estão quitando, o fundo está pegando e está alocando no CDI. Então, a tendência ao longo aí dos próximos meses, poucos anos, é que ele se torne um fundo 100% CDI. Então, ele, apesar de não ter uma concentração de emissores, né, de devedores, ele atende, ele tem um portfólio diversificado, ele não está sendo diversificado em indexadores. Tradicionalmente, o CDI e a Selic ultrapassam a inflação, então não há um receio imediato, porém, é muito mais confortável, uma redução de riscos, você ter um portfólio de CRIs com múltiplos indexadores, de forma que alguma questão em algum indexador não vai afetar o fundo de maneira significativa. Porém, a Quineia resolveu especializar os dois fundos, né? Criou o KNP só para índice de preços e manteve então no KNCR só os papéis atrelados ao CDI. Fora isso, ele não sinaliza nenhum tipo de inadimplência ou rolo nos CRIs atualmente detidos, o que dá uma tranquilidade. É importante ter sempre na cabeça que fundos de papel vão distribuir no longo prazo inflação mais rendimento real. Então, numa análise rasa, parece que o yield dele, a distribuição dele é proporcionalmente maior, porém, na verdade, eles
tendem no médio e longo prazo a perder para a inflação. Eles não têm uma proteção endógena, uma proteção natural, uma proteção estrutural à inflação, porque eles tendem a manter o seu capital apenas o valor nominal inicialmente aplicado. Então ele não vai se proteger da inflação no longo prazo. Então é importante entender que a distribuição é maior, porém porque a inflação também, que a distribuição também inclui a correção pela inflação. Já no fundo de tijolo, por exemplo, se no longo prazo o valor do imóvel tender a acompanhar a inflação, a gente pode entender que todo o rendimento distribuído é ganho real, é ganho além da inflação, já que o patrimônio está preservado contra a inflação, que é o imóvel. Claro, isso é uma premissa, não é uma certeza, é uma tendência, é uma média de mercado, não uma certeza. Já nos fundos de papel isso não existe, porque o fundo aplica 1 milhão em alguma coisa, aquele 1 milhão vira 1 milhão e 10, o fundo distribui pelo menos 95% desses 10, então basicamente o 1 milhão continua igual, não tem correção pela inflação. Então, se você está confortável com essa questão, se você entende, compreende, se você ainda não tem clara compreensão disso, a gente fez já vários vídeos sobre os fundos de papel, principalmente 3 vídeos em 2015. Quem quiser dar uma olhada lá, tá lá. Para entender essa mecânica dos fundos de papel. Também tem um vídeo, fundos de fundos pagam mais? A gente basicamente trata sobre os fundos de fundos, mas a mecânica é a mesma para os fundos de CRI, como o KNCR. Então, antes de investir em qualquer fundo de papel, é importante estar muito confortável, muito tranquilo e muito ciente dessa característica. Se tiver, é de boa.